Código Penal, título 8, dos crimes contra a incolumidade pública, capítulo 1, dos crimes de perigo comum, incêndio, artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. As penas aumentam-se de 1/3, 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, em proveito próprio ou alheio. 2. Se o incêndio é a. Em casa habitada ou destinada à habitação. b. Em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. c. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. d. Em estação ferroviária ou aeródromo. e. Em estaleiro, fábrica ou oficina. f. Em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. g. Em poço petrolífico ou galeria de mineração. h. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 251. Expor a perigo a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, a linha 1 do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo de vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Novamente, artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo ou detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Novamente, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 a 2 anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem,
pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa, parágrafo único. Se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Novamente, artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada a homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Código de Processo Penal, título 11, da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. 2. Na sentença de pronúncia. 3. Na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu. 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do número 1, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para sua execução na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4. Artigo 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas. 1. Se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os números 2, 3 e 4 do artigo anterior. 2. Se aplicadas na sentença de pronúncia pela decisão que, em grau de recurso a confirmar total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível. 3. Se aplicadas na decisão a que se refere o número 3 do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível. Artigo 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito será fundamentado. Artigo 376. A decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar
a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Novamente, artigo 376, a decisão que impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. Artigo 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nelas aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. Artigo 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores com as modificações seguintes. 1. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 2. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial. 3. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. 4. Decretada a medida, atender-se-á ao disposto no título 5 do livro 4 no que for aplicável. Artigo 379. Transitando em julgado a sentença, absolver-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no título 5 do livro 4. Artigo 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida. Código Civil, capítulo 5, da invalidade do negócio jurídico, artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 3. O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For pretendida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Novamente, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem comminar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que se visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171.
Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 1. Por incapacidade relativa do agente; 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos artigos 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico quando: 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar; 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; 3. Nos atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, este será de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao Estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Novamente, artigo 182, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao Estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Título 2 dos atos jurídicos ilícitos. Artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Título 3 dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito
o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos: 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.